Quero orar para que o Senhor possa nos ajudar com essa palavra, que eu creio que vai ser muito importante para aquilo que o Senhor está querendo fazer. Espírito Santo, nós te convidamos mais aqui, sua presença aumente, e que você nos traga atenção para as Escrituras e atenção mental, emocional, espiritual. Não deixe a gente ouvir a palavra como se fosse mais uma palavra, mas nos dá um coração de pessoas ensináveis, de Maria, de se assentar aos pés, de vir zerado como um aprendiz, como um discípulo. E eu te peço um poder e uma unção sobre esse lugar, para curar o nosso coração, para curar a nossa mente. Espírito, libera um gemido pelo Pai, o clamor por Abba. Queremos ser como crianças, nos achegando ao Deus Pai. O Deus cristão é Pai. Remove a mentalidade de órfão, remove a mentalidade de escravo. Que haja um bálsamo curador do teu abraço essa manhã. Não queremos adorar de longe. Não queremos mais ficar presos nas nossas culpas, nas nossas condenações e no medo de se chegar. Pedimos que você aumente sua presença, Pai. Aumenta a sua presença. Aumenta a sua presença e o seu amor. Não queremos só falar do amor, nós queremos sentir o amor. Nós queremos experimentar isso. Eu quero te pedir isso, Espírito Santo. Conduza-nos ao Pai. Conduza-nos ao nosso ministério de estar diante de Ti. Efésios capítulo 2. E 1 Pedro capítulo 2, versículo 5. Vamos ler essas duas. Efésios 2 é um texto incrível. Podemos achar qualquer coisa aqui, mas eu quero que a gente foque verso 18 em diante. Pois por meio dele, ambos temos acesso ao Pai no mesmo Espírito. Por meio dele, o versículo está falando antes, os versículos anteriores, que Jesus desfez a inimizade que tínhamos uns com os outros e a inimizade que tínhamos contra Deus, que pela cruz Ele nos reconciliou em um só corpo, destruindo essa inimizade. Então, por meio dele, por meio de Jesus, temos acesso ao Pai no mesmo Espírito. Assim, não sois mais estrangeiros, nem imigrantes. Pelo contrário, sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Então, marca essa palavra, membros da família de Deus. Somos membros da família de Deus. E essa família, ela é edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo a principal pedra de esquina, ou a pedra aonde essa família está sendo construída, onde ela está sendo edificada. Nele, em Cristo, o edifício inteiro, bem ajustado, cresce para se tornar um templo ou uma morada. Então essa família não é só uma família, ela também é um templo. E esse templo está sendo construído para que ele possa vir e ficar e permanecer. E esse templo, que é uma família, cresce na medida que cada pessoa coopera
no qual também vós, então vós juntos. Então são indivíduos que se juntam a outros indivíduos, vós juntos, sois edificados para o quê? Uma morada no Espírito. Então primeiro nós somos uma família, e essa família tem um pai, que é Deus, e essa família está construindo algo, ela está construindo um ambiente para que a presença de Deus fique. Só que a construção dessa família precisa ser em cima da fundação correta, precisa ser construída em cima daquilo que os apóstolos e os profetas colocaram como o fundamento para a construção. E em 1 Coríntios 3, vamos olhar, antes de ir a 1 Pedro. No versículo 10, diz assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o alicerce como sábio construtor, e o outro constrói sobre ele, mas cada um... Então Paulo está dizendo, como um sábio construtor, eu lancei o fundamento. Então o trabalho do apóstolo não era construir a casa. O trabalho do apóstolo era lançar o fundamento, e aí depois as pessoas iriam construir. Então ele está trazendo uma advertência, ele está falando, eu lancei o fundamento correto. Ou seja, eu trouxe uma revelação de quem é Jesus para vocês, da pessoa viva de Jesus. E tudo que é construído nessa família aqui precisa ser construído em cima da revelação de quem é Jesus. Porque sem a revelação de quem é Jesus, você não vai entender que é uma família. Porque o texto de Efésios está dizendo que a gente é construído e que a gente é edificado e tem acesso ao mesmo Pai por causa da obra de Jesus. Então o que nos introduz à família e que nos dá acesso ao mesmo Pai é a revelação de quem é Jesus. É o Evangelho, é a cruz, é compreensão da salvação, é compreensão da revelação da pessoa de Jesus. Só que Paulo está dizendo, eu lancei esse fundamento, só que veja cada um de vocês como constrói. Então a responsabilidade da construção não é mais do pai, agora é dos filhos. Não é mais do apóstolo como um pai fundamental para aquela casa. Ele lançou o alicerce, a revelação de Jesus, e agora ele está dizendo, a questão é, como que você está construindo? E ele diz, segundo a graça de Deus que me foi dada, eu lancei o alicerce como um sábio construtor, e o outro constrói sobre esse alicerce. Cada um veja como constrói. Porque ninguém pode lançar outro alicerce além do que já foi posto, o qual é Jesus Cristo. E se o que alguém constrói sobre esse alicerce é ouro, prata, pedra preciosa, madeira, feno ou palha, a obra de cada um se manifestará, pois aquele dia a demonstrará, porque será revelada pelo fogo, e o fogo vai testar a obra de cada um. Se a obra que alguém construir permanecer, então ele receberá galardão ou recompensa. Então ele está dizendo que existem maneiras de se construir, ele usa esse simbolismo. O que você está construindo nessa comunidade é ouro, é prata, é pedra preciosa? Porque se for, quando chegar o dia que você vai entrar diante do Senhor no seu tribunal, Jesus, ele é fogo consumidor. Então aquilo que você construiu, se é ouro, prata se é ouro, prata ou pedra preciosa, quando você tiver contato com aquele homem incandescente, com aquele homem em chamas, tudo que você construiu foi construído numa base divina, com inspiração e graça divina. Então o contato com fogo faz com que você se torne mais brilhante ainda. É assim que o ouro fica, ele fica mais precioso quando ele chega perto do calor, e as pedras preciosas, e a prata também. Mas se o que você está construindo na comunidade Extrema Devoção é palha, ou feno, ou madeira, o seu contato com esse dia vai ser vergonhoso, porque nada que você construiu teve base divina, foi só humano, e isso vai se perecer. Por isso Paulo está dizendo, o que você está fazendo para edificar a igreja hoje?
tem valor eterno? O que você está fazendo para essa família desse lugar aqui se tornar uma habitação do Espírito Santo? É eterno? Ou vai queimar? Primeira Pedro, fique com esses pensamentos. Então o meu assunto é sacerdócio e paternidade. Sacerdócio e paternidade. E vocês vão ver como essas coisas não podem viver uma sem a outra. Se acontece, não funciona. Então 1 Pedro, ele vai ampliar a visão da família. Chegando-vos a ele, verso 4. 1 Pedro 2, 4. Chegando-vos a ele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas eleita e preciosa para Deus. Vós também, como pedras vivas. Essa expressão pedras vivas, se você for num Strong ou num dicionário bíblico, você vai perceber que a expressão vivas significa vivas com a vida de Deus. Então ele está dizendo que existem pedras na construção que constroem baseado na vida de Deus. Por isso são pedras vivas. Então ele diz: vós também, como pedras vivas, sois edificados como uma casa pneumática. Essa é a expressão espiritual. Pneumático significa uma casa guiada pelo Espírito. Então ele está dizendo que a família, que nós falamos lá em Éfeso, que está sendo construída, essa família ela também é uma casa espiritual, ou seja, muitos filhos guiados pelo Espírito, ou aqui usando a expressão pedras vivas. Então, na concepção apostólica, uma comunidade não pode ter pedras mortas. Todo membro de uma igreja precisa ser vivo em Deus. E vivo em Deus, ele está querendo dizer, guiado pelo Espírito. Para quê? Para construir. Então, o que ele quer dizer com madeira, palha e feno? Uma vida na carne. Uma vida egoísta, uma vida centrada em si, uma vida que não olha a construção do Senhor, mas olha só para o seu próprio umbigo. Então ele está dizendo que nessa família, essa família precisa ser composta por pessoas vivas em Deus. Vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual. Para quê? Para ser sacerdócio santo. E o que um sacerdócio santo faz? Ele oferece sacrifícios espirituais a Deus por meio de Jesus Cristo. Então, resumindo, ou compilando, essa família é uma família que tem um pai, que é Deus. Essa família está construindo algo pelo Espírito. E essa família é uma família sacerdotal. Então diga comigo, nós somos uma família sacerdotal. E o que isso significa? Isso significa que você é responsável em se ocupar na primeira coisa mais importante da vida de um cristão, ou o principal ministério da igreja. Não é dar esmolas, não é dar comida aos pobres, não é evangelizar, não é discipular. O principal ministério da igreja é sacerdotal. O que isso quer dizer? Que o principal ministério da igreja não é ministrar as pessoas, é ministrar a Deus. Talvez você já sabe isso, mas a sala de oração continua vazia. Então você não sabe. Porque nós somos uma família sacerdotal, mas que não consegue se ocupar nos ofícios sacerdotais. Pois bem, o fato de você ser um sacerdote não significa que você funciona como um. Faz sentido? Você é. Por que você é? Porque Apocalipse diz que Jesus comprou você com o sangue dele e te constituiu um reino de sacerdotes. Então, na salvação, quando você é salvo,
você é salvo e vira um sacerdote. Você não é salvo para ir para o céu, você não é salvo para tomar Santa Ceia, você não é salvo para mais nada. Você foi salvo porque antes de salvo você não podia se aproximar diante do trono de Deus porque você estava morto espiritualmente. E agora, salvo pela graça de Deus, você tem um título, um ofício. Você é um sacerdote, sabia, Zé? Você é um sacerdote. A partir daquele dia que você desceu ali, seu principal chamado não é ser pai, não é ser marido, não é o seu emprego. Seu principal chamado na vida é adorar e orar. É intercessão e adoração. Essas são basicamente as duas funções. Tem algumas outras coisas, mas essas são as principais. Deus quer uma comunidade que levante a voz diante do trono para construir um lugar onde o Espírito Santo interage com a família. Cara, é muito louco isso. Então o Espírito Santo, ele conhece a profundeza do coração de Deus. Ele sabe tudo o que Deus pensa sobre esse lugar. E aí, quando nós temos a consciência de que a responsabilidade de estar diante de Deus e de construir um ambiente onde o Espírito Santo pode falar, então os sacerdotes se reúnem como família, aí o Espírito Santo começa a descer sobre a reunião e ele começa a falar com a gente, e aí o sacerdote vira profeta também. E você começa a ter uma palavra. Malaquias disse isso, que o sacerdote é um mensageiro do Senhor. Por que ele é um mensageiro do Senhor? Porque não tem como ficar diante do trono, orando, adorando e não receber a palavra do Senhor. E daí você começa a receber a palavra do Senhor para outras pessoas e a palavra do Senhor para essa região, e isso se transforma em mais orações. Então aí a casa inteira é movida pelo Espírito Santo. Então nós nos tornamos uma família de fato que funciona sacerdotalmente. Então, os missionários intercessores, eles são um paradigma, um modelo para inspirar o restante da igreja para que ela funcione sacerdotalmente. Então, o que a gente percebe é que, por exemplo, com o meu afastamento da sala de oração, a igreja inteira se afasta, o que prova que nós não temos uma cultura. E que se eu for embora amanhã, morre a sala de oração. Porque a cultura não pegou. E todo mundo vai se envolvendo com várias atividades durante a semana, durante a vida, os problemas, e não consegue ter um tempo na agenda onde nós vamos ministrar ao Senhor na sala de oração. Toda terça eu vou ficar lá pelo menos 1 hora. Terça é o turno da igreja. Mas pode ser outro dia, se você não consegue vir terça de jeito nenhum. Mas eu vou lá, cara. A gente estava pensando, vamos fazer um turno de adoração às 5 da manhã para quem trabalha vir. Eu falei, cara, nego, não vem às 8. Vai vir às 5 orar? A gente é que vai ficar lá de novo orando. Então, Paulo está falando que existe uma estufa apostólica que ele chama de família, que é quando cada pessoa de uma comunidade local entende o seu ofício sacerdotal de ministrar ao Senhor, e juntos, como família, nós vamos influenciando as nossas famílias menores, ou seja, os nossos filhos, nossas crianças, elas vão crescendo num ambiente de adoração e oração. Então os nossos filhos não vão crescer, ganhar independência financeira, física e sair para viver a vida. Não, nós vamos ter famílias que cultivam um ambiente da presença de Deus, que introduzem os seus filhos na presença de Deus, e esses filhos, ao invés de saírem para viver suas vidas quando têm a sua própria maturidade e força, eles vão começar a ser enviados pela própria família. E quando eu digo enviados, não significa só ser missionário na África, na China ou coisa do tipo, não. Mas quando ele for para a universidade, ele não vai como uma presa fácil para a universidade. Ele é enviado porque ele está na presença de uma família sacerdotal que ministra diante do Senhor, onde a presença se manifesta. Então quando ele vai para a universidade, ele vai com uma cosmovisão cristã, ele vai cheio do Espírito Santo e ele não é influenciado pelo ambiente. Se ele vai para o mercado de trabalho, ele também é enviado no poder de Deus, porque ele cresceu num ambiente, numa família sacerdotal. Ou se ele vai para uma outra nação, ser missionário, não importa. A questão é que essa estufa, esse ambiente que não é comum na maioria das igrejas, não é comum
comum, isso que eu estou propondo não é comum. Se nós criamos isso, nós vamos ver plantas e flores e frutos crescendo em ambientes que não cresceriam. Isso é uma estufa. Para que serve uma estufa? A estufa serve para criar um ambiente propício para que aquele tipo de planta ou de plantação viva, que sem a estufa ele não viveria. Às vezes precisa plantar uma fruta que precisa de umidade e calor. Então nós criamos uma estufa que tem umidade e calor. Então aquela planta consegue sobreviver. Então é isso que o apóstolo está dizendo. O trabalho apostólico tem a ver com despertar os santos, para que eles sejam pedras vivas, que constroem essa família espiritual, que é uma estufa. O seu filho não viveria ou não vai viver em um outro ambiente, e ele não vai frutificar, e ele não vai ser nunca o que ele tem que ser, se ele não estiver nesse ambiente, que eu chamo um ambiente de proteção de glória. Porque simplesmente ser um pai moralista e botar regras e lei não é capaz de proteger o seu filho do que está lá fora. A única coisa que pode proteger os nossos filhos do que está lá fora é paixão fervorosa por Jesus Cristo. É um coração abrasado de amor por Deus. É que eles cresçam num ambiente onde eles vejam que Deus não é uma pessoa que a gente fala e que não faz nada, mas que eles vejam que Deus é real e vivo, e Ele vive vendo milagres, Ele vive vendo provisão, Ele vive vendo curas, Ele vive vendo poder, Ele vive vendo Deus se manifestar quando nós nos reunimos para orar. Então aquilo afeta o coração dele, a experiência dele não é a experiência de um Deus ausente, mas é de um Deus que está presente na família que ele frequenta. E a responsabilidade de criar esse ambiente é nossa. Nós precisamos ter a consciência de que somos chamados em primeiro lugar de criar um ambiente na terra para que Deus tenha contato. Por isso que o sacerdote ele lidava com o altar. O altar é a coisa mais importante no Velho Testamento. Quando Esdras volta para Jerusalém para reconstruir o templo, a primeira coisa que diz em Esdras 3:1, que eles se reuniram como um só homem e edificaram o altar. Eu faria o contrário. Se eu estivesse voltando para uma cidade sem proteção, sem infraestrutura, a primeira coisa que eu ia fazer é construir uma casa para me proteger. Ou eu iria construir os muros para me proteger. Tinham muitos inimigos que odiavam os judeus. Eles não estavam pensando na sua própria segurança, na força do braço. Eles acreditavam o seguinte: se eu edifico um altar, Deus vem, e se Deus vem, Ele me protege. Eu não vou pensar em construir minha própria proteção, minha própria vida. Eu quero edificar um altar. Se eu edifico um altar nesse lugar, então eu criei um ponto de contato para que Deus possa se manifestar. E Deus pode vir e Ele pode fazer tudo o que Ele deseja fazer. E o nosso chamado é cuidar do altar. O que é altar? Não estou entendendo essa figura de linguagem. Altar significa oração e adoração. Isso é o altar. É o que o texto de Pedro diz: vocês são chamados para ser sacerdotes a oferecer sacrifícios espirituais por meio de Jesus Cristo. Não são mais sacrifícios de animais, ele está falando que são sacrifícios espirituais. Ou seja, o nosso louvor, a nossa música, a nossa oração são os nossos sacrifícios espirituais. Quando você separa tempo na sua agenda e você deixa de ganhar dinheiro, de estar com a família, ou de fazer qualquer outra coisa, simplesmente para falar com um Deus invisível. Isso é um sacrifício espiritual. Pela fé, você crê que fala com Deus e que Deus se move quando você fala. Então o Senhor está chamando você para ser um sacerdote. Amém? Problema: por que não funcionamos como um sacerdote? Porque não conhecemos Deus como Pai. Porque a paternidade de Deus vem antes do sacerdócio. Quando Jesus vai ensinar os discípulos a funcionar como sacerdote, em Mateus capítulo 6, ele ensina os discípulos como ministrar ao Senhor, como orar, como falar com Deus. Antes dele introduzir o pedido de oração, Jesus diz: Pai nosso. Abre aí comigo Mateus 6,
Portanto, orai deste modo: quando forem ministrar ao Senhor, sacerdotes, estou parafraseando, quando vocês forem entrar na presença de Deus como sacerdote, aquele que está no trono, ouçam isso com os seus ouvidos espirituais. Não deixe isso ser marca-página de esmilinguido. Quando vocês entram diante do trono do Criador do Universo e vocês falam com Ele, vocês estão falando com o Pai de vocês. Jesus não disse meu Pai. Jesus disse Pai nosso. Somos uma família. Você não é um coitado, abandonado, órfão. Você tem o Criador do Universo. Ele é o seu Pai literal. Com tudo que significa a palavra Pai. Você não é abandonado. E ele disse: antes de vocês dizerem santificado seja o teu nome, e antes de vocês dizerem venha o teu reino, e antes de vocês dizerem seja feita a sua vontade, tudo isso é intercessão, tudo isso é trabalho sacerdotal, tudo isso são petições. Venha o teu reino, seja feita a sua vontade na terra como no céu, nos dá o pão de cada dia, livra-nos do mal. Antes de vocês entenderem o ofício sacerdotal, entendam filiação. Entendam que vocês são filhos de Deus. Por que isso é crucial? Porque um filho tem ousadia para pedir qualquer coisa ao seu pai. Por isso Jesus gasta muito tempo mostrando o Pai. Toda cura, cada milagre, cada multiplicação, cada provisão, cada toque ao enfermo, tudo Jesus queria mostrar ao Pai. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Se você quer ver o Pai, você está me vendo, eu posso te revelar o Pai. Tudo que Jesus fez na terra foi dedicado em revelar Deus como Pai. Por que isso? Porque a religião da época não conseguia chamar Deus de Pai. Deus, para aquelas pessoas, as pessoas da época, para a cultura religiosa da época, era um juiz. Era um juiz, e Deus sim é juiz, mas Ele não é só juiz, Ele é um Pai. E no Velho Testamento, toda vez que você vai ouvir a expressão Pai, está falando em relação a título e não em relação a relacionamento. E agora Jesus está introduzindo a expressão Pai em relacionamento. Ele está dizendo: quando vocês forem orar, digam Abba. E era ridículo para um religioso profissional, porque Jesus está ensinando uma expressão infantil. Ele está usando uma expressão que uma criança desmamada usava. Peraí, você está dizendo que quando eu vou falar com Deus, eu posso falar papai? Mas é o Deus Todo-Poderoso, e Ele é o Criador do Universo, e Ele é um Deus que está acima das galáxias, sentado no trono, e eu posso chegar perto desse ser incrível e soberano e poderoso, e eu posso falar paizinho. Era um escândalo para a religião. Como você pode se aproximar desse Deus e chamar Ele de paizinho? Como você pode se aproximar do Criador de todas as coisas e se relacionar com Ele como alguém que quer cuidar do seu coração, como alguém que quer cuidar das suas dores, como alguém que compreende as suas quedas, como alguém que compreende a sua infantilidade espiritual? Esse é o seu Deus. Por isso Jesus está sempre insistindo e dizendo que se vocês confiarem que eu sou o Pai de vocês, vocês vão me pedir pão e eu vou dar pão. Vocês vão me pedir o Espírito Santo e eu vou dar o Espírito Santo. Porque se vocês, sendo maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celestial não dará o Espírito Santo. Sabe por que a gente não tem avivamento? Porque a gente não tem sacerdócio. Por que a gente não tem sacerdócio? Porque a gente tem medo de Deus. A gente tem medo porque a gente pensa que a gente não é legalizado para pedir essas coisas. Por que você pensa isso? Porque você é órfão.
Porque você fica avaliando os seus pecados, sua carnalidade, o seu egoísmo. Você avalia tudo isso pela ótica que você tem do seu pai na terra, seja ele ausente ou não. Então você pensa em como seu pai lidava com você, e você traduz isso para Deus, e você pensa: cara, eu acho que eu não posso pedir isso a Deus. Olha a minha vida, olha como é que está a minha vida. Deus não vai me ouvir nisso. Eu pedir avivamento para Deus? Cara, eu não sou santo. Eu não sou uma pessoa mais qualificada para fazer isso. Eu vou orar e um avivamento vai vir? Essa não é a ótica de Deus. Uma vez em Israel, eles estavam sitiados pelos inimigos muitos dias, e a fome era tão grande que eles estavam comendo bosta de jumento, e a fome aumentou, e eles começaram a comer os próprios filhos. Do lado de fora do cerco tinha um leproso, e o leproso não podia nem ficar dentro da sua comunidade, Israel, porque era leproso, e também não podia nem ficar do lado do inimigo, porque era judeu. Que droga, hein? E ele só estava ali do lado de fora, esperando a morte chegar. E esse cara, esse leproso, ele ouve os exércitos celestiais cavalgando sobre a terra. E quando ele corre para o acampamento inimigo, ele percebe que os inimigos de Israel tinham fugido e deixaram o acampamento todo para trás. E agora aquele leproso que era rejeitado pelo inimigo e pelo seu próprio povo se tornou o instrumento anunciador das boas novas para a sua própria nação, de que os inimigos de Israel tinham ido embora. O seu Deus gosta de usar leprosos, gosta de levantar gente que ninguém quer, gosta de levantar gente que está só esperando a morte chegar. O seu Deus não é moralista, o seu Deus não é legalista, o seu Deus não é religioso, o seu Deus é um pai extremamente compreensivo. Difícil entrar. Por isso que ele coloca uma prostituta na linhagem do Messias, coisa que nem eu e nem você faríamos. Está lá o nome de Raabe, na genealogia do Messias, de Jesus. Ele chama Abraão, um pagão idólatra, para ser o pai da fé, porque ele vê muito, muito além daquilo que você vê. Isso é ofensivo, porque nós somos extremamente cruéis com nós mesmos. Nós não pegamos leve, porque o nosso Deus é um carrasco, e por isso a gente não tem liberdade de entrar diante dele, e por isso a gente está perpetuando a mesma sistemática com os nossos filhos, mostrando Deus Pai para eles de forma errada. Isso faz com que crie nas nossas mentes o que Paulo chama de fortalezas mentais, ou fortalezas espirituais. 2 Coríntios 10, Paulo fala que existem 10, do versículo 4 ao 5, que existem fortalezas. É como se construísse na sua forma de pensar uma muralha intransponível, que forma os seus sistemas de pensamento e que automaticamente forma o seu sistema de crença. E as fortalezas da mente, elas são normalmente construídas através de ordem familiar, cultural ou religiosa. Dependendo da denominação que você foi criado, você vai enxergar Deus de uma maneira, ou seja, o seu sistema de pensamento foi construído ao redor da religião, e você vê Deus daquele jeito. Dependendo de onde você foi criado, família, ambiente, comunidade, bairro, e quando você se converte, você tem uma leitura da conversão de acordo com aquela cosmovisão, ou ante aquela cosmovisão. O que eu estou querendo dizer?
Olha um funkeiro desses bem trash, quando ele converte, como ele fica? Vocês já viram algum funkeiro bem pornográfico? Já viu isso? Quando ele converte, qual é o estilo de igreja que ele frequenta e como que ele se veste? Como que é que ele fica? Gente, vocês nunca viram isso não, gente? Terno, gravata, Bíblia grandona, sapato empoeirado com lama. Se for mais próspero aí, aquele ternão brilhoso de pá. Ele nunca ouviria um tatuado. Por quê? Porque agora ele acha que ele pode recompensar ou recuperar toda a promiscuidade dele dos anos passados com a sua religião. E sabe qual é? Não pode. Sabe por quê? Porque quando você converte, você não tem mais passado. Você só tem hoje e o futuro. Ah, mas você não sabe o que eu fiz no passado. E daí? A Bíblia fala que Deus joga no mar do esquecimento. Então é uma metáfora para dizer: eu não estou pensando no seu passado, cabeção. Eu não estou pensando nas atrocidades que você fez. Eu estou pensando em quem você é agora. Você é meu filho e nada vai mudar isso. Mas era muita promiscuidade. Não importa. O meu sangue lava, limpa. Mas não só isso. O meu sangue te reposiciona. Então ele te tirou do império das trevas, te tirou de uma condição, te trouxe para uma posição, para te dar uma função, sacerdote. E quando ele olha para você, ele vê a roupa limpa de um sacerdote, que foi lavado no sangue, e que pode se aproximar de um pai, e que pode pedir qualquer coisa para ele, porque você é o filho querido dele. Você é o preferido de Jesus. Como assim, preferido? Deus pode ter 1 milhão de preferidos, porque Ele é Deus e Ele é amor. Ele não só sente amor, Ele é amor. Então não tem oscilação no humor dele. Diz, hoje eu estou mais juízo, amanhã eu estou mais amor. Tipo assim, a gente é assim. Deus não. Não tem uma oscilação, Ele é imutável. Então nós criamos essas mentalidades, essas fortalezas, dependendo de como você foi criado. E isso cria um sofismas. O que é um sofisma? É uma meia-verdade. Deus quer que você seja santo, sim ou não? Óbvio. Mas qual é a meia-verdade? É que a gente acha que vai ser santo pela nossa própria força, pelos nossos próprios meios, pelos nossos próprios méritos. E daí começa a entrar essa loucura toda que a gente conhece aí. Ou a gente vai para o outro lado. A gente acha que nunca vai conseguir ser santo, e a gente então entra na libertinagem mesmo, esperando que um dia um pozinho caia do céu e a gente fique com o coração puro. Mas na verdade nenhuma das duas coisas são corretas. O correto é: eu me achego diante do meu papai. Não importa se pequei, errei, eu sou imaturo, eu vou me aproximar daquele que me ama do jeito que eu sou, do jeito que eu estou, e Ele pode me mudar. Então a maior parte dessas fortalezas são originadas numa relação de figura de paternidade ou autoridade. Talvez você teve um pai passivo. Ele é emocionalmente distante, expressa pouca afeição ou opinião. Esse tipo de pai ele presume que você já sabe. Ele já sabe que eu amo. Mas ele nunca expressa afeição. Ele pensa assim, ela sabe que eu amo.
Então ele é emocionalmente distante de você. Pais assim geram a ideia de que Deus não se importa com o que a gente sente, que Deus não tem empatia, que Deus não tem compaixão, porque meu pai nunca expressou o que ele estava sentindo por mim. Ele nunca se preocupou quando eu estava doente, ele nunca se preocupou, ele nunca expressou nada, nenhum tipo de preocupação. Então quando você vai se relacionar com Deus depois de convertido, você também se torna uma pessoa que tem essa fé errada de que é difícil sentir a presença de Deus. Entra na sua cabeça e fica lá. E o mover de Deus está quebrando e tal, e você nunca sente nada, porque você estabeleceu uma verdade que não é verdade, uma meia-verdade, um sofisma, de que é muito difícil sentir a presença de Deus, é muito difícil sentir o amor de Deus, porque você pensa que o seu Deus é como o seu pai, que era emocionalmente distante, passivo emocionalmente. O contrário disso, pessoas que tiveram pais autoritários, sempre presente para intervir e fazer com que sua vontade fosse feita indiscutivelmente, sem ouvir, sem diálogo, sem nenhum tipo de preocupação se aquilo que ele estava dizendo estava ferindo seu filho ou não. Truculento. Significa, regras é mais importante que relacionamento. Regras estão acima de diálogo. E a minha vontade tem que ser feita e você cala a boca. Os métodos é violência verbal e física para fazer com que sua vontade seja feita. Esse é um pai extremamente autoritário. A principal preocupação é ser obedecido. Não importa se está te ferindo ou não. Esse tipo de pai faz com que você tenha um relacionamento com Deus baseado em legalismo. Você pensa que Deus está com uma pranchetinha na mão, anotando tudo que você faz de certo e errado a cada manhã. Deus é uma lei. Deus é um sistema de regras. E não uma pessoa que quer se relacionar. Mas você já parou para pensar que Abraão mente sobre a sua esposa e Deus fica do lado dele? Tem coisa muito escandalosa na Bíblia. Você já parou para pensar que Davi entra e come os pães da presença de Deus, que só os sacerdotes podiam comer, e ele não era sacerdote, ele era um rei, e Deus não mata ele? Por que essas coisas acontecem? Porque quando se tem um relacionamento de amizade, regras se tornam obsoletas. O princípio por trás do relacionamento é mais importante. O que não poderia acontecer é a linhagem de Abraão ser difamada se a mulher de Abraão tivesse relações sexuais com um outro homem, porque dali sairia a linhagem do Messias. Então Abraão diz: não, vou falar que ela é minha mulher porque ela é muito bela e eles podem querer minha mulher, então é melhor ficar aí que falar que não é. E aí quase que Deus mata o cara, porque ia tocar na mulher dele, mas quem mentiu foi ele, e Deus está do lado dele. Peraí, Senhor, mas... Quando a Corrie ten Boom escondia os judeus em casa, na Segunda Guerra Mundial, os nazistas chegavam lá: tem judeu aí? Jamais. Salvou centenas de vidas. Mas se você é um legalista, vou falar só a verdade. Deus falou que o pai da mentira é o Satã. Não, está cheio de judeu aqui, ó, por favor. Legalistas são burros. Eles não pensam que aquela lei inflexível vai destruir tudo. Talvez você teve um pai abusivo, que deliberadamente te abusou verbalmente, fisicamente, talvez até sexualmente. Pessoas afetadas com esse tipo de paternidade acreditam que é a vontade do Senhor sempre a vida ser dura e difícil. Eles pensam que oferecem mais a Deus do que poderiam receber dele, como se Deus fosse abusivo. Talvez você esteja se identificando. Pai ausente pode ser ausente por morte, divórcio
ou abandono. Mas foi ausente. Às vezes não culpa dele, morreu. Mas você não teve ele ali. Você não teve a oportunidade de saber como ele seria como pai. Ou simplesmente ele te abandonou. Ele negligencia os filhos, às vezes por causa do trabalho, às vezes por causa do ministério, às vezes por causa de drogas, ou de relacionamentos fora do casamento. E ele se torna alguém ausente, nunca próximo dos seus filhos, nunca próximo dos conflitos dos seus filhos. E quando isso acontece, a gente cria dificuldade de crer na presença de Deus em dias difíceis. Eu tinha muita dificuldade de crer que Deus poderia prover para mim, porque eu nunca conseguia ter do meu pai nenhuma provisão. Eu não conseguia acreditar que Deus ia prover para mim, porque se eu pedia R$10, R$5, nunca tinha. Nunca tive acesso a ser provido. Então eu cresci com essa ideia de que Deus não ia prover para a minha vida. E também meu pai não me ensinou a dirigir. Ele ensinou a minha irmã a dirigir. E isso causou uma parada tão sinistra dentro de mim, que tudo que eu fazia para ser visto por algum líder que eu tinha admiração, para que ele me ensinasse alguma coisa. Talvez você nunca fez nada disso que eu estou falando. Você é o saradão aqui. Mas eu só estou dando esses exemplos porque são os exemplos reais de uma geração inteira, de jovens, crianças e adultos de 50 anos. Que não conseguem, por exemplo, se relacionar comigo porque foram feridos na paternidade natural e biológica. E, obviamente, não conseguem se relacionar com Deus de uma forma saudável. Existe o pai acusador também. Esse não é o último, mas é o último na minha lista. É um pai que nunca elogia, nunca afirma, só lança os defeitos na face. Ele motiva o filho falando dos defeitos, nunca afirmando. Para essas pessoas, Deus é utópico, Ele não é real. Por isso os ateus, a maioria tem esse tipo de pai. Você tira uma nota boa, ele diz, não fez mais do que sua obrigação. Ele não celebra suas vitórias. Ele não celebra suas conquistas. Tudo que você faz, você fez porque você tinha que fazer. E não há mérito nenhum nisso e não precisa celebrar nada disso. Então, quando nós vamos nos aproximar diante de Deus como sacerdotes, nós temos essa visão errada de quem Deus é. E por isso não conseguimos desabrochar na nossa relação com Deus e nem uns com os outros. E afeta o casamento, e afeta os filhos. Tem pessoas que não conseguem chorar. Tem pessoas que não conseguem expressar emoção, sentimento. É difícil para ela expressar. Porque ela cresceu num ambiente que ninguém se expressava. Quando você se torna uma pessoa abandonada ou que não teve provisão paterna, você acha que você precisa conquistar as coisas pelo seu próprio braço. Você entra na universidade para isso, você quer ter uma profissão para isso, você quer se validar em cima do seu canudo. E a tendência é você achar que você é melhor que as pessoas e você tem que pisar nas pessoas. Talvez você fique manso durante um bom tempo, mas quando você tiver uma oportunidade, a reação sua vai ser essa: justiça própria, vingança. E você se valida na sua profissão, você olha as pessoas por cima, porque você foi um solitário sofredor que teve que conquistar o seu espaço. Assim é um órfão. Órfão é um sobrevivente. Ele não doa dinheiro porque ele pensa, se eu der amanhã eu não tenho. Por mais que ele tenha muito na conta bancária, mas o pensamento dele é sempre que vai faltar. Eu vi o Bill Johnson falar que adotou meninos e que colocou a mesa assim para comer e eles comeram.
E ele falou: calma, você está na mesa do Pai, aqui nunca vai faltar comida. Porque ele queria garantir, encher a barriga, porque ele não sabia o dia do amanhã. Assim, é um órfão. Ele não confia em Deus, ele não confia em ninguém. Ele tem que garantir o dele. Porque se ele não garantir o dele, quem vai ser por ele? Quem vai lutar a minha luta? Quem vai lutar as minhas guerras? Quem vai vencer? Você não tem ninguém por você, então você precisa fazer a coisa acontecer. Porque você está sozinho no mundo. Mas eu quero, no poder do Espírito Santo, quebrar essa mentira na sua mente de uma vez por todas, para que você entenda que Deus é por você, que Ele está com você, que Ele ama você e que Ele vai vencer por você, Ele vai vencer com você. O nome dele é Emanuel, o nome dele é Abba, Pai, Paizinho querido. E Ele não quer que você seja uma pessoa mais indiferente a Ele, indiferente à presença dEle, indiferente ao que Ele está fazendo. Ele só quer que você se aproxime, do jeito que você está, sentindo o que você sente, doendo como está doendo, que nesse lugar Ele vai colocar uma roupa nova em você. E você vai funcionar no lugar do trono, perto dele. Você não tem que lutar sozinho. Você não tem que repetir o fútil legado dos seus pais. Filhos de Deus precisam se levantar. Há um clamor no mundo dizendo: mostra-nos o Pai. É o clamor de Filipe: mostra-nos o Pai, Senhor, mostra-nos o Pai, mostra-nos o Pai. E a maioria da igreja está mostrando o Pai pelo viés da religião, do legalismo, da libertinagem, do abuso. Pode se chegar a Ele e dizer: papai, está aqui, às vezes é tão difícil. Me achegar a você às vezes é difícil. Tudo que eu preciso essa manhã é ser abraçado, sem vergonha, sem medo, sem culpa, sem ter do que se envergonhar, sem ter que me justificar. Que eu queria poder chorar. Tem gente que está com lágrima entulhada. Ele quer só recolher as lágrimas no odre dele. É como se cada lágrima fosse uma pedra de ouro. Cada lágrima é importante. Cada lágrima é valorosa para ele. Ele te deu um espírito que clama, que geme, papai. Ele não é o seu pai, ele não é como seu pai, ele não é abusador, ele não é negligente, ele não é ausente, ele não é passivo, ele não é autoritário. Ele não é pão duro.
Espírito Santo, eu peço que você libere agora nesse lugar o Espírito que clama, Abba, e comece a curar nosso coração da orfandade. Satanás discipula as nações da terra com orfandade. Você só precisa se entregar e relaxar e deixar as ondas de amor dele passar sobre você agora. Libera, Senhor. Libera, Senhor. Libera, Senhor. Libera, Senhor. Ondas e ondas de amor líquido. Papai está em casa, sabe? Eu amo dizer isso para meus filhos. Papai está em casa. E quando papai está em casa, tudo está bem. Papai está em casa. Papai está aqui, vai ficar tudo bem. Papai chegou, papai está em casa. Eu vou cuidar de cada coisa para você. Eu vou te dar banho, vou te alimentar, eu vou cuidar de você, a gente vai brincar juntos. Papai chegou, papai está em casa. É isso que eu sinto que o Senhor está dizendo para você. Papai está em casa. Vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. O meu amor lança fora o medo. Medo de se aproximar, medo de se relacionar. O meu amor quebra as correntes do medo. Você não tem que lutar pela minha bênção. A minha bênção é sua. A minha aprovação não tem a ver com o que você faz, tem a ver com quem você é. Tu és meu filho amado em quem tenho prazer. Não tem a ver com o que você realizou. Jesus não tinha feito nenhum milagre. E a voz que veio do céu disse: você é o meu filho que eu tenho prazer. Eu tenho prazer em você por causa de Cristo que está em você e que te fez filho e filha. Você é meu filho, o meu filho, e eu sou um pai coruja, eu sou um pai babão, eu sou um pai que gosta de ficar perto, eu sou um pai que gosta de curar, de libertar, de amar. Eu sou bom, eu não sou como seu pai terreno. Sabe, meninas, vocês não precisam ser fortes. Feminismo é fruto de orfandade. Vocês não precisam cuidar de si mesmos. Você não precisa ser forte o tempo todo. Porque você tem alguém que é forte por você. Você tem alguém que luta por você. Você tem alguém que é por você. Libera, Senhor, agora ondas maiores do teu amor aqui. Você consegue ir aonde nenhum homem consegue ir. Você consegue tocar aonde nenhum homem consegue tocar. Você consegue transformar o que ninguém consegue transformar. Minhas mãos não podem ir nesses lugares. Você pode ir nesses lugares. Então eu oro agora para que você libere agora um romper de cura nas nossas emoções e destrua toda fortaleza mental que se levanta contra o conhecimento de quem Deus é de verdade. Toda orfandade
ansiedade, todo medo seja derrubado agora no poder do nome de Jesus. E que a liberdade dos filhos flua nesse lugar. Nós removemos o medo e a condenação, a culpa, a vergonha, a vergonha, a vergonha, a vergonha. Toda vergonha nós removemos agora. Todo medo de não ser sustentado, todo medo de não ser provido, nós quebramos agora. Todo medo de não ser cuidado pelo Senhor. Você é bom, você é bom, você é bom. Não há ninguém tão bom quanto o nosso papai. Tem que ter intimidade sem ter medo do que se envergonhar. Não tem que ter vergonha. Essa é a nossa oração, Senhor, essa manhã. Abre os nossos olhos para ver o Pai, para ver o seu amor, para ver a sua cura.